Bom, a ideia hoje é fazer um vídeo mais descontraído sobre um tema que uma seguidora que sugeriu e falar a respeito sobre diferenças entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Tem interesse nessa conversa? Então se liga aí que é sobre isso que nós vamos falar. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito sexista a respeito disso, então nesse mundo atual aí meio chato e vamos falar que o Dr. Luciano é isso ou aquilo, não. Sou um profundo admirador das mulheres, assim como da população como um todo, e é só um vídeo a respeito de informações científicas, sem nenhum tipo de viés ou ideologia, ok? Bom, a primeira coisa é que, segundo vários estudos, o cérebro dos homens pesa um pouco mais do que o das mulheres. Isso gira em torno de 100 a 150 gramas, em que o cérebro do homem é um pouco mais pesado que o cérebro das mulheres. Mas o cérebro das mulheres é um pouco maior do que o cérebro dos homens. Isso não tem nada a ver se um é mais inteligente que o outro é mais inteligente que um. São apenas características estruturais e anatômicas, ou seja, o cérebro masculino ele é um pouco mais denso, e então ele é mais pesado, mas de um tamanho menor, e o cérebro das mulheres é um pouco maior, mas menos denso, o que o torna um pouco mais leve. A outra informação é que, a depender do tipo de atividade e de acontecimento ao redor, áreas diferentes do cérebro e dos homens e das mulheres são ativadas. Isso faz com que alguns tipos de comportamentos possam ser diferentes. Então, o hipocampo é um pouco maior na mulher e a amígdala é um pouco maior nos homens, de forma que acredita-se então que a memória de curto prazo e de atividades seja melhor nas mulheres do que nos homens, mas que as emoções, a resposta mais agressiva, a resposta mais imediata e que estaria envolvida aí com a amígdala, ela é mais exacerbada nos homens, e isso seria uma das características e diferenças entre homens e mulheres. Outra coisa que é bem estabelecido de diferente é que a capacidade de visualização tridimensional e de noção visoespacial, né, de referências a respeito do posicionamento e etc., são mais fáceis de serem adquiridas e utilizadas pelos homens, e as mulheres têm uma capacidade emocional e socialização e então a empatia, o contato com as outras pessoas melhor do que os homens. Obviamente, isso é uma tendência, não é uma regra, né? Nós conhecemos homens extremamente sociáveis e empáticos e articulados e mulheres que são mais recatadas, mais contidas e também temos mulheres com noção visoespacial muito boa, muito melhor do que de muitos homens, mas nós estamos falando sobre a diferença de massa e não de indivíduos, então é uma tendência disso, ok? A última coisa que eu queria falar, e aí é muito mais uma opinião do que de fato informação, inclusive era a dúvida da seguidora, ela falou assim, por que existem menos mulheres e se isso está envolvido com a capacidade então do cérebro feminino nos cargos de chefia, nas tecnologias e assim por diante. E eu acho que isso está completamente equivocado, assim. Eu não acho que é a diferença entre processamento de cérebro e homem que faz essa diferença. Eu acho que a gente carrega aí uma bagagem cultural, social e histórica e que isso sim pode interferir muito mais do que a capacidade de processamento cerebral e de diferença entre os cérebros dos homens e das mulheres. Nós todos sabemos que elas têm capacidades incríveis, que as mulheres são extremamente poderosas, né? E de novo, sou um profundo admirador de todo esse poder feminino e incentivador de tudo isso daí. Ok? Eu espero que eu tenha respondido a pergunta da nossa seguidora. Se vocês tiverem comentários ou mais perguntas, deixem aí nos comentários. Se gostaram, compartilhem. Ok? Vamos conversando. Um grande abraço.